Olá, bom dia a todos vocês. Esse é o canal DRM, o canal do Biblos Apócrifos. Com muito prazer, meu nome é Edenilson. Estou aqui para apresentar esse programa que todos os dias vai ao ar, nessa emissora, nesse canal no YouTube. Amigos, é com grande prazer, com grande satisfação que eu estou aqui para anunciar a promessa de salvação, a promessa que foi feita ao nosso pai Adão há quase 6.000 anos atrás. Muitas coisas nós temos revelado nesse nosso canal. Primeira coisa que nós vamos revelar para todos vocês é o nome. O nome do nosso Salvador foi trocado. Meus amigos, o nome do nosso Salvador foi trocado. O nome dele é Yahushua. Botaram o nome dele de Jesus. Como se não bastasse trocar o nome dele de Jesus, trocaram o nome do Pai também. O nome do Pai é Yahu. Botaram o nome de Deus. Então Deus e Jesus não é a mesma coisa de que Yahushua e Yahu. A quem você está servindo? A Deus e a Jesus ou a Yahushua e Yahu? Garanto que muitos de vocês estão seguindo a Deus e a Jesus. E nós temos uma mensagem para todos vocês. Uma mensagem que todos os dias nós pregamos aqui, que é a mensagem da promessa. Não é evangelho não, tá? O nome promessa foi trocado pela palavra evangelho. O nome evangelho surgiu dos concílios que foram feitos pelo Império Romano. Aliás, o Império Romano criou o nome Jesus e criou o nome Deus, juntamente com o descobrimento do Brasil. No mesmo período em que o Brasil foi descoberto, o nome também foi trocado. Os norte-americanos estavam recebendo a Bíblia, uma edição da Bíblia King James. E nessa Bíblia King James houve uma troca de Yahu, o nome do Pai Todo-Poderoso, e a troca do nome do Filho, Yahushua. Yahushua, segundo o livro de Apocalipse, segundo o livro de Isaías, ele era pretinho. Ele teria que vir da descendência de Davi. Davi também não era branquinho, gente. Aliás, o povo de Israel, o povo Yahudim, eram a tribo preta, eram os pretos da cidade de Yahushurum, ao qual eles chamam que é Israel. É difícil tirar isso da glândula pineal das pessoas, pois durante séculos nós fomos enganados. Só que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não é verdade? E hoje, para a honra e para o louvor do nome do nosso querido e amado Salvador, aquilo que é seu está sendo restituído. O seu poderoso e santo nome, a qual nós estamos aqui para falar dele todos os dias. Não de forma religiosa, mas de forma natural. Porque aqueles que são de Yahushua, eles vão ouvir o chamado e sair das abadias, das igrejas de pedra, dos templos religiosos. Vão sair da onde estiver para seguir ao nosso Salvador. Porque as ovelhas ouvem ao nosso Salvador. E ele mesmo falou, eu vim para a ovelha perdida da casa de Israel. Quem é Israel? Israel é o nome de um homem chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos se transformou em 12 grandes nações. E essas 12 grandes nações estão espalhadas pelo mundo. E ele veio naquele país chamado de Yahushurum, ou seja, ele veio em Israel, pisou seus pés em Jerusalém, que todo mundo fala que é Jerusalém. E em Jerusalém, em Yahushalém, ele pregou sobre a salvação para os Yahudins, que são os judeus, e os benjamitas, que eram as duas tribos remanescentes que não saíram daquele lugar enquanto Reoboão e Jeroboão
não dividiram aquilo que o seu rei Salomão havia deixado. 10 tribos se perderam na América e 2 tribos ficaram naquele país chamado Yahushua. E aquelas 2 tribos que ficaram em Yahushua presenciaram o nascimento e o crescimento e a morte do nosso amado e idolatrado Yahushua. E hoje nós temos muita coisa para falar para vocês, pessoal. Muita coisa para dizer para vocês. Muita coisa errada nesse mundo. Então vamos sair do engano, vamos sair do engodo, vamos falar, ver o que é certo, vamos examinar a Escritura. Eu estou aqui com a Bíblia hebraica e a Bíblia católica, apostólica, romana. Nós estamos aqui com as 2 Bíblias. E na Bíblia hebraica nós temos o nome verdadeiro do filho de Yahushua, quer dizer Josué na tradução. E Josué quer dizer salvação. Então salvação quer dizer Yahushua. E quem é Jesus? Quem é Jesus, pessoal? Jesus é um Deus. Jesus é um Deus. Mas que Deus é Jesus? É difícil, né, pessoal? É difícil, você que é evangélico é muito difícil, você que é católico é muito difícil acreditar que a divindade de Jesus, desse nome Jesus, está ligada a uma religião que nasceu lá em Roma. Aliás, Roma vivia isso constantemente. Era o Deus Sol, a adoração do Deus Sol, onde vários profetas adoravam esse Sol. E essa religião foi propagada pelo mundo através da Igreja Católica, porque eles adoram o Sol. É só vocês observarem, não precisa nem mais dizer nada para vocês. Pelo fruto conhecereis a árvore. E essa Igreja Católica se dividiu, se fragmentou. Parte dela virou evangélica. Porque tudo que tem na Igreja evangélica tem na Católica. Na Igreja Católica tem padre, na evangélica tem pastor. Na Igreja Católica tem lá a Eucaristia. Na Igreja Católica tem as missas. Na Igreja evangélica tem os cultos. É a mesma coisa, a mesma liturgia. Sobem-se no altar. Não tem altar para ninguém subir. O único que subiu ao altar e desceu vivo de um altar foi Isaac. Porque todos que subiram ao altar perante ao Salvador, perante ao Pai Todo-Poderoso morreram. Todos. Todos que subiram ao altar morreram. Inclusive Yahushua HaMashiach. Ele foi levantado no altar no madeiro. E como um cordeiro mudo que não reclamou de nada, ele verteu o sangue dele para nos salvar. Meus amigos, para nos salvar. E hoje a humanidade pensa que se você seguir a Yahushua, você está seguindo uma religião, você está seguindo um pastor. Não está seguindo, não. Yahushua está acima das religiões. Yahushua, ele está acima de tudo, de todos. Ele é o Rei dos Reis. E ele reinará na nova cidade de Jerusalém, que estará junta com a cidade de Sião. Essa nova Jerusalém, ela vai emergir do mar, ela está submersa. Haverá um grande terremoto na terra e essa cidade vai emergir, ela vai se levantar. E muito em breve Sião, que é um monte santo que foi elevado por causa do pecado, da grande rebelião que houve lá nos céus, ele vai descer e vai se acoplar a essa cidade de Jerusalém, da qual essa música que vocês estão ouvindo. E ele, o nosso amado, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que falou para Herodes, tu dizes, o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Ele virá. Como ele foi, ele vai voltar. E todos verão, todos os olhos verão, e toda língua confessará
que ele, Yahushua, é o Rei dos Reis. Deixa eu deixar uma palavra para vocês aqui, do que está vendo hoje. Eu não posso falar abertamente, mas vocês são pessoas inteligentes e vão captar aquilo que eu estou falando para vocês, tá bom? Eu vou falar uma palavra para vocês. Essa palavra está no livro da Revelação de Apocalipse, sobre o quarto selo. Ele está dizendo lá no Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 7, Apocalipse 6, 7, está dizendo assim: e rompeu o quarto selo. E ouvi a voz do quarto animal a dizer: vem. Eis que olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele, cuja morte era seu nome. E o Seol o seguia, e foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que se matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens. Então, pessoal, preste atenção no que nós vamos falar para você. Presta bem atenção no que nós vamos falar para você. Isso aqui é um livro de profecia. Nós estamos nesse quarto selo. A morte estava num cavalo amarelo e o inferno a seguia. Olha só, morte, cavalo amarelo e o inferno seguia. Como assim, Denilson, o inferno seguia? O inferno não é um lugar? Não. O inferno é um ser. A morte também é um ser. E ambos, a morte e o inferno, têm poder sobre a matéria, porque isso foi dado no momento em que Adão pecou. Todos nós que nascemos de Adão para cá estamos sujeitos à morte. Todos nós estamos sujeitos à morte. O Criador Yahweh nos deu um prazo para que nós se voltássemos para Ele, que nós chamamos de tempo. O tempo é a sua idade, o seu tempo de vida na Terra. Então você tem vida quando você nasce. O que é vida? Vida é o espaço entre o nascimento e a morte. Tudo que acontece nesse meio é vida. E dentro desse nascimento existe um malak, ou um malakim, ou um anjo, aquele que você conhece como anjo, que tem um livro, o livro da vida, que ele todos os dias, eles escreve tudo que você faz, na hora que você acorda até a hora que você deita. Ele cuida de tudo, ele traça cada vírgula e cada parágrafo da sua vida, para que você no dia do grande juízo não tenha que dizer: eu nunca ouvi falar desse Yahushua, eu nunca ouvi falar de Yahweh. Não, você está ouvindo falar agora de Yahweh, de Yahushua. Você também está ouvindo que a morte, ela é um ser, e a morte também será julgada. A morte e o inferno serão julgados. Eu já contei a história da morte para vocês, do inferno. Por que ela se transformou em morte e inferno? O Lúcifer, o Hassatan, aquele que tentou enfrentar Yahweh, ele lutou contra esse outro ser também, que é um Deus, que proviu de Yahweh, saiu das entranhas de Yahweh, foi expulso de dentro de Yahweh, que se transformou nessa energia maligna de ódio, inveja e raiva. Ele é um Deus andrógeno, ele é um Deus que ele é mutante, ele é um Deus imperfeito. Não que ele é um Deus Transformers, ele é um Deus imperfeito, ele é o Pai da imperfeição. O nosso Pai Yahweh é da perfeição, e essa força que saiu de dentro de Yahweh é a imperfeição, é a inveja na sua forma mais pura, é o ódio na sua forma mais genuína, é a raiva, é a morte. Ela é Terron, a deusa do abissal. É como se houvesse um homem e uma mulher, um marido e uma mulher. Assim como existe o homem e a mulher, esse deus abissal é como se fosse uma parte feminina. Não é, mas é uma parte, porque no gênero de Yahweh, no reino do espírito, não tem feminino e masculino. O espírito não tem sexo, mas ele denomina-se uma mutação, o qual habitou no infinito.
O nosso Pai é da eternidade. Quando Ele tirou da eternidade esse ser, Ele se escondeu no infinito. E o infinito fica no universo. É muito simples isso, não tem muita dificuldade para explicar. O problema é que esse Deus, esse Deus chamado Terron, ele se disfarça do nosso Criador. Então, por isso que existe uma dualidade. Não existe Deus e Jesus, existe Yahweh e Yahushua. Yahweh e Yahushua. Não existe o dia e a noite, não existe a luz e as trevas, não existe amor e ódio. É uma fronteira. Ambos estão juntos, concorrendo, é uma guerra. Onde nessa guerra que nós estamos falando, Yahweh venceu. A vida venceu, não a morte. A vida sempre vence. Porém, aqueles que adotarem a seguir Yahweh terão que se sujeitar a ser atacado pela morte. Será mais atacado ainda pela morte. Porque a morte vai esperar um momento em que você vai pecar, que você vai errar, para ela te tragar e te levar para o inferno. Na verdade, a morte só ceifa a sua vida. Quem te traga é o inferno do ser que está atrás da morte. Olha aqui que está dizendo no livro de Apocalipse, ó. E o que estava assentado sobre ela, cuja morte era seu nome, o céu o seguia. E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra. Aonde é a quarta parte da terra? No continente americano. Onde está havendo a maior morte, o índice de maior morte nos últimos tempos? No continente americano. Então a morte está pairando por aqui. E qual é a energia da morte, gente? A energia da morte é o medo. Pessoal, a energia da morte se chama medo. Toda pessoa que tem medo, ela atrai o mal, ela atrai a morte, ela chama a morte, ela cheira mal e a morte chega perto dela. A energia do medo é uma energia que nós não podemos acioná-la. E só nós, na vida espiritual, acionamos o medo. Você sabia disso? Foi nos dado, quando Adão comeu a semente do bem e do mal, ele comeu essa parte do bem, que é a luz de Yahweh, mas do mal, que é de Terron também. E o medo é uma energia negativa. Assim como a fé é uma energia positiva, a fé é a certeza das coisas que Yahweh vai fazer, o medo é a energia que traz à existência aquilo que não existe. Quantas pessoas que você conhece que tinham medo de ser assaltado e foram assaltadas? Quantas pessoas que tinham medo de pegar uma doença e pegaram a doença? Quantas pessoas que tinham medo de ficar pobre e ficaram pobres? Quantos relatos de pessoas que têm medo e que nas igrejas ficam pregando, colocando terror. Ao invés desses locais que se dizem casa de Yahweh, falar sobre somente liberarmos a energia positiva, não, eles ficam colocando medo no coração da pessoa. Você vai para o inferno. Se você não der dízimo, você vai para o inferno. Se você não orar, o diabo vai te pegar. Negativo, pessoal. E a sua oração não é de boca. A sua oração é na mente. É na cabeça que você faz. Então esse quarto silo aqui foi aberto. Ainda falta um, tá? Os homens ser atacados por animais selvagens. Então haverá um surto, não sei se em 2021, não sei quando, desses animais selvagens atacando. Você vai ouvir aí várias histórias. Se não houvesse, a mídia não esconder essa história. Vários animais se voltando contra homens. Estou falando de animais atacando mesmo, gente. Porque pestes vocês já estão vendo aí, direto. Quantas pessoas estão morrendo pela espada, que é a briga, as guerras, e pela fome. Antes de terminar esse vídeo, pessoal, é o que eu queria ler para vocês, e é muito interessante, no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, no capítulo 11, Shemot. Ó, o nome verdadeiro é Shemot, ó. Está aqui no livro da hebraico, na Bíblia hebraica. Vamos ler para você a parte que fala sobre a 10ª praga. E qual foi a 10ª praga do Egito, pessoal? Vocês sabem qual foi a 10ª praga do Egito? Ó. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 11. Yahweh disse a Yahweh disse a Moisés, o Deus disse a Moisés, ainda tem uma praga que trarei sobre a Faraó e sobre Mitzraim, e depois vos deixará ir daqui.
quando vos deixará ir totalmente a toda a presa, vos expulsará daqui. Fale agora aos ouvidos ao povo, de cada homem peça a seu vizinho, a cada mulher a sua vizinha, joias e pratas, e joias e ouro. E Yahweh concebeu a todo o povo de graça aos olhos de Mitzraim, que é o Egito. E também a pessoa de Moshá era muito grande na terra de Mitzraim. Então o povo hebreu era muito grande lá no Egito, pessoal. E aos olhos do servo faraó e aos olhos do povo, Moshá disse assim, ó, Yahweh tem falado, à meia-noite eu sairei por meio de Mitzraim, e todo primogênito na terra de Mitzraim morrerá, desde o primogênito faraó, que haveria de se assentar-se sobre seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da pedra do moinho, e de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra de Mitzraim, como nunca houve semelhante, nunca mais haverá entre todos os filhos de Israel, e nem mesmo um cão morrerá a sua língua, desde que os homens até os animais, para que saibais que eu, Yahweh, fiz a diferença entre o Egito e Israel. Então, o Egito e Israel, eles tiveram a última, 10ª e última praga, que foi o anjo da morte. Esse anjo da morte está passeando hoje, em 2020, aqui no Brasil e nas Américas. Ficou com medo? Ele está passeando aqui. Ele está passeando e ele está ceifando vidas. Muitas vidas. E ele ceifará muitas vidas. Porque ele ainda não saiu da terceira parte do mundo. Esse ano de 2021 promete que muitas vidas serão ceifadas. Muitas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma ótima notícia para você. Eu vou colocar aqui para vocês verem que não é só medo e terror que eles fazem, não. Se você ouvir aquilo que nós falamos, se você confiar em Yahweh, você confia em Yahweh? Você tem fé em Yahweh? Tem fé em Yahweh? Tem? Vocês têm fé em Yahweh, gente? Se vocês têm fé em Yahweh, vocês vão ouvir o que eu vou falar agora para vocês. Olha que coisa linda que eu vou ler para vocês. Olha que coisa maravilhosa eu vou ler para vocês. Para encerrar essa live, 22 minutos, esse vídeo. Espero que todos vocês